Graças a paz, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Graças a Deus, pelas infinitas misericórdias do Senhor. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020, né? Hoje iremos iniciar o livro do profeta Miqueias. Finalizamos quarta-feira passada o livro do profeta Jonas, né? Conhecido também como o Pequeno Evangelho. Então, pastor, quem estava aqui semana passada viu que eu tive que sair no meio da live. Mais uma vez peço perdão, né? Teve um acontecido lá em casa. Nosso irmão Graça foi me dar um help lá também. Na caixa aqui começou a esborrar, me chega água. Mas foi tudo resolvido. E estamos aqui hoje iniciando o livro desse profeta, né? Então, o profeta Miqueias, né? Um profeta que, enquanto contemporâneo, como eu falei a semana passada, contemporâneo de Isaías e contemporâneo do profeta Oséias. Amós também? Amós eu não sei, eu só sei que era de Isaías e de Oséias. Amós realmente eu não... Um pouco antes. Eu não estou... não sei. Então, esse profeta que ele pregava na parte, digamos, enquanto Oséias trazia sua mensagem de Deus para as 10 tribos exclusivamente do Rio do Norte, né? Algumas vezes Oséias profetizou também para ajudar, mas foi poucas vezes. Mas a sua pregação de Oséias foi mais focada no Rio do Norte, né? Nas 10 tribos. E lá no Rio do Sul, em Judá, Isaías profetizava nos palácios, né? na parte real ali, mas parte mais, digamos, mais nobre. E Miqueias profetizava para o povo mais simples, né? Para as cidades mais, digamos, do interior. Podemos colocar assim, do interior ali de Israel. Tanto profetizou para Judá como para Jerusalém, né? para as duas nações. Quer dizer, uma nação, só que estava dividida, né? Reino do Norte e Reino do Sul. Então hoje a gente vai adentrar, né, nesse profeta, um profeta que é né? Antes do exílio, profetizava antes do exílio. Então são algumas informações básicas do livro do profeta, né? Miqueias, que significa, né, quem é como o Senhor, é o significado do nome dele, né? E mais ou menos ali datam como esse livro, como a pregação dele foi, né, as profecias dele foi mais ou menos ali a quarta parte do século 8 antes de Cristo, ali 700, né, 700 alguma coisa mais ou menos. Então essas são as informações iniciais, né, do profeta Miqueias. Amém, meus irmãos. A graça e a paz a todos. Estão aí já acompanhando, a irmã Cleide, a irmã Fernanda, a irmã Isabelle, que está aí já nos acompanhando. E os demais que forem entrando, a graça e a paz para vocês. Uma boa noite e que possamos aprender muito nessa noite, né, sobre o profeta Miqueias. Iniciando aí mais um livro, amém? Esse livro curto, né, 7 capítulos, e vão ser aí 7 semanas. Acredito que estamos começando em dezembro, vamos terminar em janeiro, e vai ser bênção na minha e na tua vida. Vai ser uma bênção para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode aí já compartilhando, né? Esse livro, né? Você falou que é curto, mas note que não é tão curto, porque ele vai começar num ano e terminar no outro. Não podia passar dessa. Então vai 2 anos, né? Começa num ano e termina no outro. Então haja profecia mesmo. Então persevere, que em 2021 ele se finaliza, né? E quem gosta de profecia deveria estar acompanhando essa live da gente nas quarta-feiras, né? Porque o pessoal gosta de profecia, mas quando a gente mostra a profecia bíblica, a profecia da palavra, muitos não querem, né?
Então, que você possa realmente dar atenção à profecia verdadeira, que essa sim tem garantia. Já se cumpriu muitas coisas, e muitas coisas ainda vão se cumprir, e a gente tem certeza que vai se cumprir. Não é esses profetas de Araque que tem por aí, que falam uma coisa hoje e amanhã já fala outra, e cada pessoa que entra na live ele tem uma coisa para falar. Incrível, né? É incrível. Às vezes eu penso que se você ele é o próprio Deus, né? Porque ele é onisciente, né? Sabe tudo. E se você compartilhar a live dele, ele tem uma profecia para você. É incrível. Se compartilhar, tem maldição. E o livro de Miqueias, né, falando assim, acerca de profecias, ele traz uma das profecias, né, que é a vinda do Messias. Exato. Também, né? Tanto a primeira como na segunda vinda. Exatamente. Ele vai falar sobre isso, né? É engraçado que o pastor falou, essas profecias, né, que realmente que se cumprirem e as que vão se cumprir, não se dão valor, né? Mas se dão valor àquela profecia do carro novo, da chave, da vitória, do você vai sair disso, e bota seu nome aqui, compartilhe, curta e tarará, né? Que pra mim essa turma só tá atrás de aparecer, né? Seria melhor se eles pintassem a cabeça de vermelho, uma melancia na cabeça. Seria melhor do que fazer, né? E o pior, que meus amigos, o que mais me dói é que tem muita gente ali. Uma live dessa, mais de 1000 pessoas acompanhando, bem mais de 1000 pessoas acompanhando. Então você vê o quanto o povo realmente é carente e quer ficar carente de Bíblia, de ensino bíblico. Não é que o povo é carente porque lhes falta conhecimento. Aqui é porque eles não querem conhecimento. Em Osés o povo faltava porque os sacerdotes estavam ocultando o conhecimento. Hoje os sacerdotes aqueles sacerdotes realmente de Deus, levado por Deus, né? Eles vão atrás do povo. A gente aqui, né, tem o LEP de graça, tem outras coisas, outras igrejas sérias que vão, que querem fazer grupo de estudo na casa do pessoal. O pessoal diz, quero não. Então, não é, hoje em dia é diferente. Antigamente, meu povo perece porque ele falta conhecimento. Hoje, meu povo perece porque não quer conhecimento. Mudou o sentido. Naquela época lá em Osés, o povo era tolhido o conhecimento deles. Os sacerdotes mentiam, ocultavam aquilo que era verdadeiro, como a gente leu lá no capítulo 6 de Osés, né, que os sacerdotes faziam, e Deus ali, né, traz a maldição sobre esses sacerdotes. E hoje, meu irmão, tá de graça. Aí a gente tá aqui nessa live aqui e vamos passar tá nem aí, cara. Entendeu? Não tá nem aí. Porque aqui não tem profetada, não. Aqui não tem alisar ego, não. É palavra, irmão, é Bíblia, é somente isso. É o suficiente a Bíblia. Para quem crê, a Bíblia é suficiente. Para quem crê também na Bíblia, é insuficiente a Bíblia. E sempre será. E naquele último dia, ele vai ver que, poxa, naquela verdade, que só a Bíblia era suficiente. Então, não vai realmente entrar no gozo, né, que já está previsto para os filhos de Deus, para aqueles realmente que creram, que perseveram na palavra. Eu queria pegar um gancho aí nesse assunto do presbítero antes, em relação à leitura bíblica, né, que hoje a gente se torna indesculpável, porque mesmo que você não tenha acesso à palavra de Deus escrita, às vezes onde você trabalha, você tem ela em alto, né? Você rapidinho ali pode baixar no YouTube, ou então clica lá, já que você não está com condições de ler, você pode ouvir, né? Tem ela na versão mais tradicional, como tem ela também na voz do Cid Moreira, né? Aquela voz mais interpretativa. Justamente. E aí, a cada dia que passa, você realmente se torna indesculpável porque eu não tive tempo, eu não deu para ler, né? E a gente vê que isso, a leitura da Bíblia é de suma importância, para que você venha escutar pregações como posso dizer? Teor bíblico, né? Teor bíblico, exatamente. Você mesmo saber exatamente aonde se encontram os livros, né? Saber o conteúdo, saber se aquele pregador está falando, tem coerência com a Bíblia,
né, para que você possa caminhar e crescer. O que a gente pode é lhe mostrar o caminho, que é Cristo, mas é você que tem que ter a sua intimidade e ter a sua particularidade ali com ele. Aí eu queria também pedir assim, ao pastor permissão, a gente tinha falado com ele, é um plano de leitura que a gente vai começar agora no início do ano, né, para cada dia, né, do ano que vem a gente ter uma leitura bíblica, né, de torno de 1, 2 capítulos por dia, né, a partir do dia 1º de janeiro, e terminando a Bíblia completa no dia 31 de dezembro, né. Aí, se você tiver interesse, pode entrar em contato com o pastor aí, que a gente vai estar lhe fornecendo, né. Aqui você vai, tem um grupo do WhatsApp também para perguntas e respostas, a gente vai retomar esse grupo, né. Você lê a palavra de Deus em um ano, né, com conteúdo ali, 10 minutinhos, 15 minutinhos de leitura bíblica, é um incentivo para que você leia a palavra de Deus, amém? Isso é uma bênção, né? Domingo a gente vai aqui na igreja distribuir para quem quiser esse plano de leitura, e quem não faz parte da igreja ou está distante da gente, pode pedir que a gente manda pelo PDF, ou você mesmo baixa no Google, tem vários planos de leitura anual no Google. E aí aqueles que quiserem entrar nesse grupo de WhatsApp, falem com a gente, ou comigo, com o Jadson, com o Anderson, porque a gente vai fazer esse grupo de WhatsApp para fazer essa leitura bíblica em um ano. Então, esse grupo ele vai ter um acompanhamento, cada parte da Bíblia que a gente for lendo, a gente vai explicar, alguma vai tirar dúvida, você vai poder anotar suas perguntas, fazer suas perguntas no grupo e compartilhar aquelas perguntas, e a gente vai ali tirando as dúvidas, e vai ser uma bênção, eu creio que vai ser uma bênção. Agora, como eu estava dizendo para Jadson, tem que querer, tem que ter vontade, tem que querer, né? Porque para entrar no grupo e depois passar batido as leituras e deixar para lá, nem entre no grupo. Para entrar no grupo tem que querer. Amém? Amém. Vamos orar e dar início, né? Gostaria de pedir ao pastor fazer a oração inicial. Pai, obrigado. Abençoa essa noite. Nos dá, Senhor, direção para que possamos não falar de nós, não falar da nossa vida, não falar do que achamos, mas falar daquilo que a palavra diz. A palavra que não foi deixada por homens, mas foi inspirada por Ti, e nós cremos nessa palavra, Senhor. Obrigado por tudo, abençoa aqueles que estão assistindo, aqueles que estão entrando, que possam receber a Tua graça, que possam receber sabedoria para entender e aplicar a Tua palavra nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Vamos adentrar no livro do profeta Miqueias. Então, como aquelas informações iniciais, né, sobre ele, e o livro traz, né, dividido, uma divisão, digamos, que não tem divisão, porque a gente sabe que eram escritos como uma carta, né, por pergaminhos, né, tudo ali, mas se divide, os estudos dividem em 3 partes do livro, que é o juízo de Deus sobre o seu povo, né, os primeiros capítulos, depois a esperança para o futuro, e finalizando a terceira parte do livro é condenação e consolo. Então o livro se baseia, os 7 capítulos, nesses 3 assuntos: juízo de Deus sobre o seu povo, esperança para o futuro, né? Futuro, como foi falado, né? A questão do futuro entra a questão escatológica, que tanto a vinda do Messias, a primeira vinda como a segunda vinda do Messias, né? Que é a esperança do futuro, e a condenação e consolo, né? Que às vezes a pessoa acha que é meio arbitrário, contraditório, né? Condenação e consolo não é diferente, não está errado, não, está certíssimo. O que é consolação? Consolação não é um exemplo, aquela palavrinha, não é
Não é que a pessoa não vai mais acontecer aquela coisa. Consolação é que vai acontecer, mas você vai ser consolado, né? Então, condenação, ou seja, o povo já foi condenado. E tudo que a gente vai ler durante o livro aqui, aconteceu, né? Muitas coisas aconteceram, da cidade ser invadida, ser destruída, né? Do passar vergonha, ser humilhado, né? As mulheres caminharem nuas, aquela coisa toda que acontecia quando uma nação invadia a outra. Só que Deus dá o consolo diante disso, diante da desgraça, diante daquilo que aconteceu. Deus nos consola, só Ele mesmo. É por isso que a gente sempre, né, nas nossas orações, a gente pede para que o Espírito Santo console, né, que console as famílias, porque Ele é o que? Consolador. Porque, meus irmãos, só Deus mesmo para consolar certas situações que a gente passa. Eu acho que cada um já passou por uma difícil, uns está passando, e se não for Deus, se não for o Senhor, como tem nos Salmos, que agora eu esqueci, né? Se não fosse o Senhor, Israel que o diga, ele seria engolido vivo. O salmista escreve ali. Então, se não for o Senhor nos consolando, a gente entra em depressão, a gente realmente se entrega ao problema, a gente realmente para no tempo. Com muitos crentes, infelizmente, estão parados, porque não tem essa consolação do Espírito Santo, porque não creem na palavra. Mas aqui nessa carta, né, desse livro de Miqueias, a gente vai ver que tem condenação, mas também tem consolo. Esse é o nosso Deus, que não deixa de ser justo, mas que também nos consola diante daquela situação que acontece, como foi com o povo, assim acontece com a gente. Muitas vezes a gente passa por isso, a gente colhe certas coisas que nós plantamos. Não é que às vezes tem gente que acha que se converteu e passou tudo. Não, meu amigo, o fruto você vai comer daquele fruto. Agora a diferença é que o crente, ele é o quê? Consolado, entendeu? Diante daquelas circunstâncias. E foi o que o povo foi. O povo foi destruído, as cidades foram destruídas, foram as ruínas, queimado, o pessoal indo para o exílio, mas os crentes ali no Senhor foram consolados. Essa é a parte mais importante, é a melhor, digamos, é o famoso bálsamo, né? O Senhor sempre desce o bálsamo. Então, como eu falei, né, se o assunto é isso aí, a gente vai começar a ler. Diz assim, capítulo 1 de Miqueias. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Miqueias, da cidade de Moresete. Miqueias teve essas visões a respeito das cidades de Samaria e de Jerusalém durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias na terra de Judá. Então, interessante que ele cita aqui reis, né, só do reino do sul, né, Jotão, Acais e Ezequias, como a gente falou, que era contemporâneo de Isaías. Isaías profetizou muito na época do rei Ezequias, né? E Deus deu a mensagem, as visões ao profeta. Verso 2: escutem todos os povos, prestem atenção todos os moradores da terra, o Senhor vai ser testemunha contra vós. Do seu templo no céu ele falará. Então aqui Miqueias dirige a sua profecia, a sua palavra a todos os moradores, não só o povo de Judá, não só o povo de Israel, mas escutai o povo, prestar atenção, né? Escute bem, porque o Senhor, o soberano, o Deus de todos, como a gente sempre fala aqui, Deus não é só Deus dos crentes, não é só Deus dos hebreus, como os hebreus pensavam, e tem muito crente hoje acha que Deus é só Deus dele. Não, Deus é Deus de todos. Agora, se Ele é salvador de todos, aí é outra seara, meus irmãos, é outra seara. Mas Deus, Ele é Deus de todos, de todo o universo. Tudo foi criado por meio dele, e tudo vai ser destruído por meio dele também. Então, a mensagem agora do profeta Miqueias
se direciona a todos os povos. Escutai bem, prestai atenção, ele fala. O Senhor vai ser testemunha contra vós. O que a testemunha faz? Ela diz aquilo que ela viu. Não é? A testemunha é isso, não relata aquilo que ela viu. Interessante que o profeta, no versículo 1, ele localiza em tempo e geograficamente, né? Ele localiza onde ele está situado, tanto geograficamente como o período, porque quando ele cita os 3 reis, ele está citando um período, e isso é comprovado, né, pela ciência, pela arqueologia. Ela vai lá estudar e ver o período daqueles reis, e ao mesmo tempo ele trata aqui, que ele diz que a visão dele é sobre Samaria e Jerusalém. Mas, embora a visão dele foi para Samaria e Jerusalém, ele coloca aqui, inspirado por Deus, que embora a visão foi para Samaria e Jerusalém, a mensagem dele é uma mensagem universal. É uma mensagem que serve para todos. Porque a visão foi sobre Samaria e Jerusalém, mas eles convocam todos os povos da terra para ouvir o que ele tem a dizer. Então, embora a mensagem do Senhor ela seja bem localizada, mas ela é para todos. Porque Deus não muda. Deus é o mesmo. Então, essa linha, meus irmãos, a qual o presbítero antes falou aqui, que Deus castiga, que Deus condena, mas ao mesmo tempo Deus consola, Deus conforta. Deus é amor e é justiça, e uma coisa não exclui a outra. Tudo aquilo que o homem plantar, assim mesmo ele colherá. Mas ao mesmo tempo Deus também se revela como um Deus de amor, que quer salvar, que quer trazer o homem para si, e que quer falar com o homem. É um Deus que se relaciona, é um Deus que trata com o homem, é um Deus que fala com o homem, é um Deus que se relaciona, é um Deus pessoal. Ele não é um Deus distante, ele é um Deus que está próximo, né, de cada um de nós, assim como esteve do seu povo lá, de Israel, né? Verso 3: ele descerá do lugar onde mora e caminhará sobre as montanhas. Então, para os, digamos, os que gostam muito de alegorias, né? Uns pastores aí, se pegasse isso aqui, ia fazer um carnaval, né? Uma pregação carnavalesca com isso aqui. Então, meus irmãos, isso aqui é no sentido de Deus, né? Descerá do seu onde mora, que tu mora no céu, Deus mora no céu, né? Então, como assim, né? Que céu? Né? Será que o céu cabe Deus lá? Né? Então, é meio contraditório, só que eu não vou entrar nessa área, né? É um negócio muito, né? Pra gente estar conversando, mas isso é um sentido figurativo, isso é um sentido que Deus se levantará, né? Sairá de onde, descerá de onde ele mora, caminhará sobre as montanhas, né? O próprio profeta Isaías, ele né, faz aquela linguagem, aquele nomezinho que o pastor falou semana passada, que eu esqueci o nome, né? Antropopatia, né? Que são linguagens humanas, que Deus usa linguagem humana para que a gente tenha a compreensão, né, da grandeza de Deus, tenha a compreensão melhor, porque não tem como você realmente explicar Deus da forma que Ele é, porque Deus mesmo, ele não se deixa, né, ser tão explicado como muita gente quer aí acha que... Antropopatia é em relação a sentimentos, né? No caso aqui é antropomorfismo. Morfismo, que é que é simbologia, né? Um simbolismo de corpo, de olhos, de pés, né? Como ele diz aqui, que ele pisa os lugares da terra, né? Deus não tem pés, Deus é espírito, Deus não tem pés. É como as mãos do Senhor não estão, né, encolhidas, né? Nem os seus ouvidos
para que ele não, claro, Deus não tem boca, não tem ouvidos. Isso aí é uma forma no popular figurativa para que a gente possa realmente ter um entendimento, um pouco de entendimento sobre Deus. Então, esse sentido aqui, que ele descerá, no sentido de que ele vai julgar, que ele está vindo. Porque, note, o verso 2, o que é que diz o verso 2? Que ele será testemunha. Uma testemunha, ela não fica, ela vai, né, para ela testemunhar, ela vai. Então note que o verso 3 já entra completando esse 2, né? Então, essa testemunha faz o quê? Ela vai descer, vai vir da sua morada, o Senhor. Porque, meu irmão, quem vai julgar, né? Quem ia ajudar aqui, o povo era o próprio Deus. O inimigo, às vezes, né? Quem sempre... O povo só era entregue aos inimigos porque Deus assim permitia. E Deus dizia o porquê, sempre disse o porquê. Assim como a gente vai ler aqui, como a gente lê em Osés, Amós, Obadias, Jonas, a gente lê o que Deus sempre, antes de julgar, antes de testemunhar contra ele lá, antes dele trazer juízo, ele testemunhava: olha, vocês fizeram isso, isso e isso. Isso é o sentido que diz: o Senhor descerá, ou seja, Deus vem ao encontro, Deus vai julgar. Não pense que Deus está lá vamos colocar assim, no alto céus, e o povo que se vira aqui, né? Como essa linha teológica aí foi pregada lá na época dos pais da igreja, ali, né? Mais para frente, na época do racionalismo, né? Quando surgiu o racionalismo, onde Deus fica nos céus e o ser humano aqui que se vira aqui. Entendeu? Então, o sentido que Deus se levantou da sua morada e está caminhando, né, pelas montanhas, nesse sentido de juízo, eu sinto que ele mesmo vem, que ele vai testemunhar contra as nações e trazendo, claro, o juízo. Verso 4: debaixo dos seus pés as montanhas se desfazem, são como cera que se derretem no fogo, os vales se abrem como uma enchente, os cortasse ao meio. Então aqui o profeta está falando da grandeza de Deus, né? Que se Deus realmente, o que acontece se Deus, vamos ler que Deus se materializasse, vamos colocar assim, o que aconteceria se ele pisasse? Está aqui, né? Debaixo das pés montanhas se desfazem, ou seja, não tem como. Como é que você vai pisar em algo que se desfaz quando você pisa? Então, o profeta aqui enaltecendo, engrandecendo o único Deus, o Deus de Israel, né? Na época que vamos falar naquela época. Então ele estava aqui enaltecendo os deuses dos hebreus, os deuses de Israel lá. Esse Deus que, quando ele, né, os pés dele, nada, né, são como cera, né? Já viu como a cera se faz no fogo? Ela vai, né, se derretendo. A mesma coisa. Ele diz: é o poder do Senhor. Quando o Senhor se levanta, que ele bota os pés dele, as montanhas se desfazem, os vales se abrem, né, como uma enchente que cortasse ao meio. Então ele está aqui enaltecendo, está aqui, né, realmente trazendo fenômenos físicos, naturais aqui, para que o povo entenda a grandeza de Deus. Porque tem que se colocar na linguagem humana, né? A imagem que ele traz aqui é uma imagem que as pessoas provavelmente lá conheciam, né? Com certeza. Que é os vulcões em erupção, né? E os terremotos, quando há aquele terremoto que a terra se abre ali, né? Então ele traz essas duas imagens que estavam fortes na mente daquelas pessoas da época dele e eram símbolos de um grande poder, de uma grande destruição e de um grande poder. E ele quis dizer aqui: olha, quando Deus se levanta, que toca os seus pés na terra, é isso aqui que acontece, né? O poder, a força, o juízo de Deus é mais ou menos nesse sentido, de uma forma, né? O que acontece quando Deus começa, o juízo de Deus é trazido, se traz sobre as nações, né? Sobre o pecado do povo, né? Tanto é que no verso 5 diz, né? Tudo isso, o que é tudo isso? O que falou antes.
Acontecerá, por que acontecerá? Porque o povo de Israel pecou e se revoltou contra Deus. Então, ele está explicando porque essas destruições todas. Porque o Senhor está vindo testemunhar. Porque Deus está vindo para julgar não só Judá e Israel, como todas as nações. Por quê? Ele está vindo. Porque quando ele vir, vai ser semelhante como as montanhas vão se desfazer, como cera, os rios vão ser cortados ao meio, como enchente. Por que isso? Aí no verso 5 ele explica: porque o povo de Israel pecou e se revoltou contra Deus. E ele fala: quem é o culpado da revolta de Israel? É o povo de Samaria. Quem é o responsável por haver santuários pagãos em Judá? É o povo de Jerusalém. Por que ele fala isso? Ele está centralizando. Samaria era a capital do reino do norte. E como aqui? As decisões de Brasília, que é a do Brasil, para entender melhor aqui, Brasil, refletem no Brasil todo. Todos os tribunais superiores ficam em Brasília. Todos os tribunais superiores. Bem escondidinho lá, né? Bem escondidinho, né? Fazer o contrário. Então, ficam lá. E toda decisão tomada lá, o Congresso Nacional fica onde? Em Brasília. O Palácio do Planalto fica onde? Em Brasília. É a capital do Brasil. É onde é tomada as decisões que vão ecoar sobre todo o Brasil. E aqui é o que estão falando, né, no verso 5. Quem é o culpado da revolta? Revolta é o sentido da transgressão. Né? Transgressão significa apostasia. Que é comparado, né? Se compara a rebelião também, se fala rebelião. Quem é culpado? Porque uma vez acha que transgressão é o mesmo que pecado, mas não é. Transgressão é um pecado. É um pecado. Transgressão, todo tipo de pecado. Justamente. Então, Deus aqui diz que ele transgrediu, o povo transgrediu e pecou. Mas como assim? Não é a mesma coisa? Não necessariamente. Transgressão, no hebraico, é como se fosse uma apostasia. Afastamento de Deus, uma revolta. Eu não quero mais saber dos preceitos divinos. É uma revolta, eu não quero mais saber disso aí. É uma apostasia. Então, o povo, além de transgredir, de se afastar, de se revoltar contra Deus, de apostatar das coisas que foram ensinadas ali pelos seus pais, pelos profetas, né? Pelos sacerdotes, eles pecaram. Qual é o significado do pecado no grego? Errar o alvo. Mas por que eles pecaram? Eles erraram o alvo? Porque eles transgrediram. Como você não sabe, se revoltou, não quer mais saber, um exemplo, você vai fazer uma prova, mas não quer estudar, você vai errar o alvo. Estou entendendo o que eu quero falar? Então, eles pecaram porque eles se afastaram do Senhor, transgrediram contra Deus, se revoltaram contra Deus, fizeram rebelião contra o Senhor. Então, ele aqui está citando, focalizando a culpa da transgressão do povo de Israel é porque Samaria, é porque na capital está acontecendo as piores coisas, é por isso que está contaminando o resto do reino, do norte. Por quê? Tudo começa lá na cabeça, que é Samaria, que é a capital. Só a gente entender hoje, meus irmãos, o que estava acontecendo aqui é o que acontece hoje em todo o país, em todo o mundo, né? Nas suas capitais. E aqui a gente vê, né? Todas as atrocidades que acontecem em Brasília ecoam aqui. As decisões que o STF deu agora eu falo na pandemia, mas lá atrás não estava primeira onda, né? Agora está a segunda, não passando da primeira por volta da segunda, né? Então, como a turma lá quando estava o pico maior, que muitos lugares estavam fechados, o que foi que o STF fez? Deu aval para prefeitos e governadores fazer o que quiserem, né? Conforme a pandemia. Só que isso é algo que quem tem que decidir, as diretrizes básicas, quem tem que decidir
É o executivo, é o governo federal. Aí, junto com os governos estaduais e municipais, se entra num plano de governo que o município conhece melhor, o estado conhece melhor do que o federal. Mas as diretrizes básicas, a Constituição está lá, é o governo federal. E o STF fez o quê? Deu aval. Não. São os governadores e prefeitos que sabem o que tem que fazer para melhorar, para sair dessa pandemia. Bom, e a gente viu o que deu aí, né? Gente apanhando em praça, mulher sendo presa no camburão, comércio sendo soldados em São Paulo, foi soldado, o prefeito mandou soldar as lojas lá. Entendeu? Porque é o que estava acontecendo aqui. Samaria, a capital do Reino do Norte, estava fazendo todas as atrocidades. E isso estava ecoando pelo restante do Reino do Norte. Por isso que ele fala, quem é o culpado da revolta de Israel? É Samaria. É o rei, é o pessoal que está tomando as decisões lá. São os reis que estão estipulando lá os santuários, as adorações a outros deuses. Por isso que todo Israel está pecando, por causa de Samaria. A mesma coisa ele fala sobre o reino do sul. Olha, quem é o responsável por haver santuários pagãos em Judá? Não é Jerusalém? Por quê? Nenhum, meus queridos, nenhum, não tem como. Se a própria cidade, a própria capital era pagã, como é que o restante não ia ser pagão? Não tem como. Não tem como. Se a capital do país, como aqui no Brasil, se a nossa capital do país aqui é cheia de bandido, como é que o resto do Brasil não vai ter bandido? Não tem como. É impossível. É o que estava acontecendo aqui. Por isso que Deus está dizendo através do profeta, olha, o culpado de tudo isso aí é a cabeça. São os seus líderes, são os vossos líderes, são os profetas que estão comprados, são os sacerdotes que estão sendo comprados pelos reis. É a capital que está contaminando toda a nação, tanto do Reino do Sul como do Reino do Norte, né? Aí, por causa disso, ele fala sobre o que vai acontecer por causa do pecado da transgressão de Samaria, por causa do pecado de Jerusalém. Versos 6 e 7 diz assim: e por isso o Senhor diz, eu farei com que a cidade de Samaria vire um montão de ruínas em campo aberto, farei com que seja lugar para a plantação de uvas, farei com que as pedras da cidade rolem monte abaixo, e que os alicerces das casas de Samaria fiquem aparecendo. O alicerce, a base, meu irmão, ou seja, ia ser destruído tudo, como foi. Isso aqui, se acontecer, você depois, se quiser, lá no capítulo, deixa eu filar aqui, não, está aqui, no capítulo 21 de Isaías, você vai ler sobre isso, sobre essa profecia que aconteceu com Samaria, sobre essa destruição, ao ponto dos alicerces aparecer. Não é só uma coisa, caiu um murozinho, não, tudo. Alicerce, meus irmãos, não está dizendo que é o telhado que vai cair, não. É o alicerce que vai aparecer. Ou seja, é como se fosse um trator, né? Passando por cima de tudo. É o que vai acontecer por causa da transgressão, por causa do pecado dessas duas, do Reino do Sul e do Reino do Norte. Verso 7: todas as imagens serão destruídas, todas as riquezas conseguidas às custas das prostitutas dos teus templos pagãos será queimada, e todos os teus ídolos virarão um monte de ruínas. Tudo que foi comprado com o dinheiro das prostitutas será usado para pagar as prostitutas em outros templos pagãos. Ou seja, a outra nação que irá vir ali, né? O que foi conquistado, né? Aquele ouro todo vai ser usado por outras pessoas para continuar, né, com aquela prostituta. Como a gente falou muito sobre esse culto, né? Como é? Prostitutas cultuais, né? Que existiam naquela época. Isso aqui a gente leu onde? Moisés falou sobre isso aí. Por isso que a gente falou, né, que eles são contemporâneos, né? Pregavam, profetizavam ali no mesmo período, basicamente. Não sei se ao mesmo tempo,
Mas, quando fala contemporâneo, às vezes pessoas que contam profetizavam no mesmo dia, outro lá aqui, não é isso. É um exemplo. Um profetizava, vinha profetizando há 10 anos, o outro estava começando a profetizar. Contemporâneo é que ele veio no mesmo tempo, não, né? Necessariamente que eles profetizavam na mesma hora, no mesmo momento ali, né? Contemporâneo é isso que a gente está falando. Então, a gente vê isso aqui, Moisés fala sobre isso, sobre essas prostitutas cultuais, sobre o que tinha se estipulado, principalmente no Reino do Norte, com Jeroboão, né? Construindo aqueles templos pagões para que o povo fosse adorar ali, o Reino do Norte, né? Com as 10 tribos, fosse adorar ali, e ali eram contratadas prostitutas. E aqui ele fala, olha, e ele fala o que vai acontecer com Samaria, né? Que vai destruir tudo. E quando a gente olha, como ele fala aqui, né? Farei com que seja um lugar para a plantação de uva. Você já viu como é? Onde se planta uva? É um terreno bem, né? Plano, né? Plano e, né? Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Aquele negócio assim, ó. Você vê como é que ia ser o negócio. Sem nada. Ou seja, o cara. A turma vai passar. Tem alguma coisa aqui, O contraste é bem interessante porque Samaria era famosa por ser um lugar montanhoso. Todo Israel, na verdade. E quando ele fala uva, né, como uma plantação de uva, significa que vai ser realmente plano. No caso, aquilo que você que era montanhoso vai ser plano. Aí você nota como é que vai ser a destruição de Samaria. Porque a geografia de Israel é meio a pedras, é meio a montanha, esse lugar, né? Tudo. As cidades sempre foram construídas um ponto mais alto lá. As cidades, eles falam assim, mas as capitais, né? Fortificadas, para ficar. Era uma espécie de. Para você ter se defender contra as nações, né? Que vinham querer invadir, né? É algo que você tem que construir em lugar alto, né? Um lugar, né? A geografia ajudasse, e principalmente perto de água. Então, o sinal que a maioria das cidades, né? Desses reinos que a gente vê aí, são perto de rios, perto. Bom, quem é que vive sem água? Quem consegue viver sem água, não? Então, o que a turma fazia? Os outros, quando sitiavam as cidades para invadir, eles cortavam logo o abastecimento de água, né? Saía matando, né? Aos poucos ia matando, porque ia fazer com que aquela nação saísse para buscar água. É ali que eles, né, invadiam, atacavam. Isso é uma tática, né, de guerra. Isso é só você assistir muito filme, que nem eu, que você vê, e ler também, né? A gente vê muito da história falando sobre isso. Então note, né, como é que ia ser, né? Todas as imagens são destruídas. Ele fala no verso 7, né? Isso vão ser destruídas. As prostitutas, né, que você, né, tudo que foi conseguido, né, por meio dos tempos, que o pessoal ia lá para aqueles cultos ali pagãos e pagava, né? Chegava junto. Não era de graça, né? Você tá lá, você adorar, né, aqueles falsos deuses e se satisfazer ali com aquelas mulheres lá. Verso 8, aqui começa, né, ao verso 8 e o 9, é uma lamentação do profeta, né, em relação. Porque o pessoal, às vezes a gente fica, mas esses profetas metem o sarrafo no povo, nas profecias, e lamentando. Meus irmãos, eles eram homens como qualquer outro, eles eram os israelitas. Aqui, essas pessoas provavelmente que estavam no meio, que iam ser mortos, provavelmente tinham pai, mãe, filho, irmão, amigos. Será que a gente não ia lamentar, eu sabendo que ia acontecer algum parente meu com um amigo meu, eu sabendo, e ele não quer se converter? Isso é muito, né? Então, eles são homens como qualquer outros, têm sentimentos como qualquer outro. Então, por isso que ele, verso 8 e 9, ele lamenta sobre o que está para acontecer, né? Ele diz: por isso eu choro e grito de dor, em sinal de tristeza, ando descalço e nu, uivando como uma raposa, saltando gritos de dor como de uma avestruz. Então, ele coloca alguns termos aqui, animais, né, avestruz, fala comparativo, como uma raposa, né? O Ivano fala que eu choro e grito em sinal de tristeza,
descalço e nu. Você nota, né? O que o profeta, o sofrimento do profeta em relação, ou seja, a gente vê aqui que não era uma coisa que ele estava profetizando porque ele queria, porque ele não gostava do povo, que ele queria mesmo que o povo morresse, não. Que era um mandamento de Deus. Ele estava cumprindo a ordem do Senhor ali. E como ele diz lá no início que foi dada a ele uma visão, não foi apenas a palavra, né? Tem muitos profetas que foi a palavra do Senhor que chegou a ele. Mas no caso de Miqueias foi uma visão. Isso. Então ele viu a devastação. Por isso que ele faz o lamento, né? Tudo aquilo ali acontecendo e ele lamentou. E se entristeceu profundamente. Né? Sua terra, seus parentes, seus amigos. Jamais não você ter essa visão, né? Um filme, e você vê ali naquele filme, você vê que seus parentes estão sendo destruídos. Quem é que vai aguentar algo assim? Não tem como, meus irmãos, não tem como. Por isso que ele está lamentando aqui, ao ponto, né, que andar nu. Né? O povo de Israel, né, os hebreus, eles têm muito essa questão. É um povo que o sentimento eles era muito forte, né? Questão de tristeza, eles, né, rapavam a cabeça, eles, né, se vestiam de pano de saco. Né? Os sentimentos do povo israelita era algo muito expressivo, né? Eles colocavam para fora tudo aquilo que eles sentiam. Por isso que muitas vezes, até o próprio Osés, ele fala, esse arrependimento aí não vale de nada, porque o povo só está se arrependido, mostrando que está arrependido. Só exteriormente, né? Meu coração está distante, mas a gente nota que o choro aqui de Miqueias é um choro realmente de dor, de lamento por que vai acontecer, né? E 9, pois os ferimentos do povo de Samaria não podem ser curados. A destruição já atingiu Judá e está perto de Jerusalém, onde vive o meu povo. Então, aquele, né, da cidade de Jerusalém, ele faz essa na Moresete, né? Então, noto que ele fala aqui, nesse 9 aqui, sobre que a pior parte é esse. A visão que ele teve é que o povo não ia se arrepender, né? O povo ia continuar e ia se perder. Então, por isso que ele fala. Então, não tem a dor, né? Os ferimentos do povo de Samaria não podem ser curados. A destruição já atingiu Judá. Então, como disse o pastor, ele recebeu a visão, e na visão ele viu que o povo não se arrependia, que realmente iria acontecer. Como aconteceu, como que você não vai, né? Sabendo que está certo acontecer, você não vai se lamentar? Não tem como. E do 10, basicamente do capítulo 10 até o 16, é como fosse, digamos, ele faz um relato, né, da nação que é a Síria, que vem conquistando as cidades, né, vizinhas ali de Israel, rumo a Samaria, passando Samaria e rumo a Jerusalém. Então, do 10 ao 16 é esse relato que ele faz das nações da Síria vindo para a cidade, da destruição, o que estava acontecendo na cidade que ela estava passando. Aí diz assim: não conte a Gate a nossa derrota, e nem comecem a chorar, povo de Bet-Leafra. Role no chão em sinal de desespero. Ele faz aqui uma clara referência lá no capítulo 1 de 2 Samuel, acho que no verso 20, quando Davi sabe da morte de Jonas e de Saul, ele diz a mesma coisa. Ele fala: não conte a ninguém, não conte, né? A Gate, que é a cidade se eu estou enganado, dos filisteus, né? Do povo filisteu. Daí, não conte aos filisteus, para que eles não possam se alegrar com a morte do rei e do futuro e do príncipe, né? Porque morreu no mesmo dia tanto o rei, no caso não morreu, se matou, Saul, mas o Jonas foi morto. Então morreu tanto o rei como o sucessor do rei, o seu filho. Então Davi diz: não conte para ninguém. E aqui uma clara referência que o profeta Miqueias faz. Aqui já existia a divisão do reino, mas na época de Davi era um reino só.
era um rei só. Saul era um rei só, reinava em toda Israel, assim como Davi também reinou em todo Israel, como Salomão, e depois de Salomão em diante dividiu o reino. Foi, quando assumiu, né, o filho de Salomão, Jeroboão não. Roboão, é tudo amo, né? E o Roboão foi que começou a divisão, mas a gente já está combinando. Roboão começou a divisão. Então, aqui do 10, né, a gente começa. Não conte a ninguém, né, o que vai acontecer. Moradores de Safir vão nus se envergonhando para o cativeiro. Os que vivem em Zaanã não deixarão sair da cidade. Não deve sair da cidade quando ouvirem o povo de Betel Ezel chorar. Vocês saberão que eles não podem mais ajudar. Ou seja, ele fala, olha, que o povo, é isso que não fazia, né? Principalmente os assírios, que era um povo conhecido como, né, que realmente humilhar, destruir outras nações, eles faziam isso. Ele pegava os cativos e mandava de espias, tanto mulher como criança, como, né, homens. Isso é uma vergonha, principalmente para o judeu, para o povo hebreu, né, que era um povo, né, com muita sobre essa questão de veste, né, de cobrir a sua nudez, e você andar nu ali. Então, porque o povo realmente destruía, né, isso era uma tática de invasão, de realmente para chocar a cultura do outro, destruir a cultura do outro para que estabelecer a sua cultura naquelas pessoas. Então eles queriam humilhar, destruir aquela cultura que do povo hebreu tinha, né? Destruir não só a cultura, mas o emocional. Isso é humilhação. A vontade de vencer. Tudo que fosse bom ia destruir ali através daquela humilhação. E no mesmo mundo, olha, os que vivem em Zaanã não devem sair da cidade quando ouvirem o povo de Bet-Ezel chorar. Provavelmente Bet-Ezel era um povo que protegia, né? Porque fala assim, pois, né, vocês saberão que eles não podem mais ajudar. Ou seja, se a nação que protegia a gente, se aquela cidade que protegia a gente, eles, olha, quando vocês virem chorar, né, como disse o nosso irmão Jácio, era muito fluente o sentimento dele. Quando você vê o choro dessa cidade, não sai. Na minha versão, ela combina exatamente com o que você está falando aí, que ela diz assim, foi-lhe tirada a proteção. Os habitantes de Zaanã não sairão de sua cidade, Bet-Ezel está em prantos, foi-lhe tirada a proteção. Então aquela cidade que protegia, que estava provavelmente ali forte, antes como barreira ali, antes da invasão, foi derrubada. Caiu. Então, ou seja, deu ruim, né? Não sai não, que deu ruim. Então, você vê, né? Isso aqui é o relato do profeta, a visão que ele teve, né? A visão que ele teve do que a nação assíria está vindo pelas cidades, porque as invasões eles nunca iam logo na capital, porque é onde se concentrava o exército maior, mais forte, mais treinado, né? Uma guarda mais realmente. Então, o que eles faziam? Eles vinham conquistando, destruindo tudo, destruindo, porque, como disse o pastor, para destruir, né, o íntimo da pessoa, para que a pessoa tivesse, para que quando chegasse perto de Samaria, da capital, ou perto de Jerusalém, como é que vai lutar contra esse povo aí? Esse povo destruiu todas as cidades circunvizinhas da gente, destruir o exército de tal lugar, que era um bom exército. Como é que vai? Ou seja, destruir a vontade até de lutar do exército ali. É isso que eles faziam, isso é uma tática que eles faziam, né? Verso 12: os que moram em Marote esperam ansiosos por socorro, pois o Senhor fez desgraça chegar bem perto deles, perto de Jerusalém. Então, estava chegando em Jerusalém, então a turma já estava nervosa já, né? Poxa, se chegou perto da gente aqui na cidade de Morazete, né? De Marote, Marote, que significa amargura, né? Então, tá chegando perto da gente. E agora? Então, ansiosos, porque o Senhor trouxe a desgraça, né? Eles sabiam que era Deus que estava trazendo juízo ali sobre eles. Verso 13:
Moradores de Laques, atrelem os cavalos aos carros. Vocês fizeram o mesmo que os israelitas, isto é, levaram o povo de Jerusalém ao pecado. Então, a cidade de Laques estava sendo aqui acusada de levar o pecado, a adoração a ídolos ao povo de Jerusalém, a capital de Jerusalém. Então, disse: olha, cuidado, vocês fiquem ligados aí, porque Deus, como a gente leu no começo, Deus está testemunhando. Deus está testemunhando contra vocês, cidade de Laques, que foram vocês que começaram a induzir, a levar os ídolos. Por isso, atrelem os carros, ou seja, o bicho vai pegar. Corram, pelo menos tente fugir, porque atrelar os carros, muita questão para sair. O verso 14: portanto, o povo de Judá diga adeus à cidade de Moreset Gat, é o nomezinho, viu? Que é a cidade onde mora o profeta do profeta. O povo de Judá, deixa eu ler do começo aqui, verso 14: portanto, o povo de Judá diga adeus à cidade de Moreset Gat, ou seja, provavelmente era uma cidade que para dizer adeus, uma cidade que tem uma certa relevância. Então, diga adeus a essa cidade. O povo da cidade de Aksib, acho que é isso, Aksib, será uma armadilha para os reis de Israel. Essa cidade de Aksib é uma cidade como fosse um forte, proteção, e provavelmente havia ali gente, traidores, havia ali pessoas que queriam, estavam só esperando eles virem, fugir para essa cidade. No verso 15 diz: o Senhor Deus diz: vou entregar a cidade de Maressa nas mãos dos inimigos, e as autoridades de Israel irão se esconder na caverna que fica perto da cidade de Adulam, ou as cavernas de Adulam. Outra clássica referência ao que fala lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 22, quando Davi ele vai se esconder na caverna, que Adulam era uma região, uma parte que era conhecida por muitas suas cavernas, e provavelmente existia lá, como fosse hoje, um bunker, um bunker, se chama, um bunker. Então, acho que os bunkers naquela época eram naquelas cavernas. Quem está dizendo aqui, eles vão fugir para lá, e no verso 14, o povo da cidade de Aksib será como uma armadilha para os reis, completando com 15, que eles vão fugir para as montanhas, e lá vai ser o fim deles, vai ser armadilha. O povo já sabe para onde eles vão fugir, porque nessa época aqui, o reino do norte, era uma época depois de Osés, do rei Osés, que muitos impostores, como a gente leu, foi no capítulo, se foi 8, não foi de Osés que fala, quando se começou a matar os reis, sendo mortos, assassinados. Então, muitos impostores estavam no trono do rei do norte naquela época ali, porque a gente, como explicou, o rei do norte não era da linhagem de Davi, era da linhagem de Jeroboão, que foi contra o rei Jeroboão naquela divisão lá. Então, era da linhagem de Jeroboão, Acabe, aquele reis que vocês conhecem, Acabe, outros. Os reis mais que fizeram mais atrocidade foram os reis do reino do norte, que não era da linhagem de Davi. Então, nessa fase aqui não tinha um rei realmente de linhagem, digamos, de sangue real, digamos, no reino do norte. Então, quando não tem realmente uma linhagem forte, o próprio povo ele não começa a não... É como se não tivesse legitimidade. Isso, essa é a palavra. Eram reis ilegítimos, porque conspiravam. Tinha reis que passavam 2 meses, eram assassinados, e aquele que assassinava assumia o trono. Mas assumia de que forma? Usurpando. Isso se chama usurpar. Então, era a época que não existia reis, existia usurpadores, impostores. Nessa época aqui, eram impostores. Então, nessa época aqui, a Síria, e todos esses reis impostores não conseguiram conter a expansão do reinado da Síria. Por isso que estava acontecendo isso aqui. Por isso que do 10 ao 16,
ele vai começando a traçar, né, o profeta, o que estava acontecendo, porque o reinado, o rei, o Tiglat, né, é o Tiglat-Pileser III, esse aqui. Ele foi um dos reis assírios que começou nessa questão de crescer, de expansão, expandir o seu reinado, né? Ali. Então, depois assumiu outros lá, né, mais na frente lá, o Sargão II. Então, essa era essa época que estava acontecendo isso aqui, da expansão assíria. Não tinha legitimidade no Reino do Norte. Então, um reinado sem legitimidade não tem força, não tem, digamos, ninguém vai dar muito cartaz, porque estava uma bagunça. Ninguém sabia. Um mês estava um rei, daqui a pouco já era outro rei, que outro rei tinha sido assassinado. E aí ia acontecer aqui, ó. A cidade que era de segurança deles vai ser como uma armadilha para eles. Eles vão pensar que vão estar em segurança, mas não vão estar. Vamos pensar que vamos fugir para a Adulão, para o nosso bunker lá. Não vai estar. Né? Porque o Senhor, foi Deus que trouxe o juízo. A testemunha contra eles é nada mais nada menos do que o dono de tudo, o soberano. Ou seja, não tem como escapar desse juízo. Né? E para finalizar o capítulo, verso 16: o povo de Judá corte os cabelos e rape a cabeça em sinal de tristeza, pois os seus filhos queridos serão levados como os prisioneiros para longe da sua pátria. Então, meu irmão, né? Como é rapar a cabeça, raspar, né? Mas a palavra certa é rapar. Às vezes a gente pensa que é errado, né? Rapar, eu vou falar errado, não. É realmente rapar. A cabeça ali, não sei se existe diferença em rapar e raspar, não sei. Sei que aqui é rapar, não sei como é que é a forma que eles faziam lá. Né? Porque, e chorem em sinal de tristeza, porque os seus filhos vão ser, né, levados para longe. Né? Algumas outras versões falam, né, os seus presentes, porque os filhos, né, eram, somente naquela época, né, eram como fosse realmente preciosidade para os pais, porque era sinal que você, e o povo hebreu, ele tinha isso muito forte neles, de continuidade, né? De realmente ter continuidade, da sua família ser grande, de realmente o nome daquela família ser conhecido. E os filhos, ou seja, a minha continuidade da minha família está sendo levada. Como é que eu vou fazer? Eu já estou velho já. Até hoje, a maior tristeza, né, para um pai ou uma mãe é perder o seu filho. E para o povo de Israel, que o filho tinha toda essa gama de significados, era pior ainda. Né? Tinha todo um significado de ter filhos. Né? A gente vê várias histórias na Bíblia, onde mulheres que não tinham filhos oraram a Deus, né, para Deus dar filhos, choravam, né, se entristeciam, eram humilhadas porque não tinham filhos. Então, o significado de ter filho para a gente hoje é um grande significado. Imagina para aquele povo, onde ter filho era sinônimo de continuidade, outras vezes era sinônimo de trabalho, de riqueza. Quanto mais filhos a pessoa tinha, mais poderiam ter ali pessoas ali para trabalhar na terra. Então, ter filhos naquela época era um sinônimo de muitas coisas. E aqui ele diz, olha, raspa a cabeça, ou seja, é um sinal de luto, porque os seus filhos vão ser levados. Os seus filhos vão para o exílio, vão servir como escravos. Quem vai para o exílio, geralmente, vai servir como escravo. A exceção de alguns notáveis ali, como foi Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eram pessoas notáveis de inteligência e tal, aquela coisa, que já tem um outro tipo de serviço. Mas de qualquer forma é um escravo. De qualquer forma é um escravo. E os outros que não têm essa notável sabedoria é pior ainda, porque vai para o trabalho braçal. Né? Então, meus irmãos,
para a gente finalizar em geral, vou trazer aqui poucas aplicações, porque praticamente o que a gente estava conversando são aplicações que a gente já pode tirar, né, sobre a questão do pecado do povo, sobre o porquê aconteceu, né? Não, mais uma vez a gente vendo que Deus nunca vai contra ninguém, contra a nação por birra, por ir, né? Mas sempre deixa à tona o porquê está trazendo juízo, né? Por que está acontecendo tal coisa na vida daquela pessoa. Deus fala, Deus mostra, como mostrou aqui, né? E uma aplicação que eu quero deixar aqui é que, meus irmãos, falo com todos agora, aqueles que não têm aliança com Cristo, aqueles que têm, né? Como fala no verso 2, escutem, preste atenção a todos os povos, todos os moradores da terra, porque esse povo aqui não prestou atenção na palavra, não se arrependeram, e o profeta foi enfático: preste atenção, escutem, porque o soberano vai falar, porque o Senhor será testemunha. Meus irmãos, meus queridos, você que já tem aliança com Cristo, mas não sei como é que está a sua aliança com Jesus aí, não sei como é a forma que você está. Olha, quem vai ser testemunha contra você é o próprio Deus, é o próprio Cristo que vai dizer: não vos conheço. Pense, quem é que vai te testemunhar contra você? Não vai vir uma testemunha comprada não, meus irmãos. Não é qualquer testemunha não. Mas é o próprio Deus, é o próprio Jesus que vai testemunhar contra você. Não vos conheço. O meu sangue não está sobre você. Não existe a marca do Espírito Santo, o selo da salvação. Então por isso, meus queridos, escutem, prestem atenção à palavra do Senhor, porque é Ele que vai testemunhar contra vocês. Como eu sempre falo, tem até um vídeo lá no canal da gente, vídeo curto: Jesus hoje é Salvador, mas amanhã Ele será juiz e será testemunha contra aqueles que estavam nem aí, como esse povo, que não se arrependeram, que apenas fazia todo o ensaio, como citou aqui nosso irmão Jazz, rasgava a roupa, mas os corações. Então cuidado, preste atenção, preste atenção. Quem está falando com você, que é o próprio Deus, a palavra do Senhor está sendo pregada, não só aqui, mas em todos os lugares que você escuta. Preste atenção, quem será a testemunha contra você? Não sou eu que vou te acusar. Ah, Jazz faz isso, o pastor. Não, o próprio Cristo é que vai estar lá, que vai dizer: eu não conheço, afastai de mim. Por quê? Vós que praticai iniquidades. Não diz que vai ser anjo, que vai dizer que é Pedro, que é Paulo, que é fulano, que é ciclano. O próprio Cristo, né, vai falar. E para finalizar, meu irmão, a segunda aplicação é: tudo acontece por um motivo. Verso 5. Tudo isso aconteceu porque o povo transgrediu, o povo pecou. Ou seja, tudo que acontece, meu irmão, seja agora, que está acontecendo na sua vida, tem um motivo. Porque Deus explicou por que o povo estava passando por aquilo. Então, essa aplicação serve tanto para agora, para o momento que a gente está passando, por alguma dificuldade que a gente fica: o que será? Por que isso? Reflita, meu irmão. Reflita, minha irmã. Tudo acontece por causa de um motivo. Tudo isso aconteceu porque o povo de Israel pecou. Não é Deus que não quer abençoar, não é Deus que não quer ter eternidade, mas são os vossos pecados, as vossas transgressões que fazem separação. Deus é santo, meus queridos. Ele não se mistura com o nosso pecado. Deus é santo. Então, tudo acontece por um motivo. Estou falando hoje, nesse dia de hoje, que está acontecendo com você, não sei. E quando Jesus Cristo voltar,
Todo aquele julgamento acontecerá por causa de um motivo. Todos que foram para a esquerda, foram para a esquerda por causa de um motivo. A mesma coisa, todos que foram para a direita, que foram ser salvos por causa de um motivo, que é o sangue de Jesus na vida deles. Então, por isso, preste atenção, dê atenção à palavra do Senhor, porque Ele será testemunha contra você. E depois, tudo acontece por causa de um motivo. Tudo. Nada acontece do nada. Não existe acasos. Isso é coisas de astrólogo, de não sei o que aí. Mas na palavra do Senhor, nada acontece por acontecer. Tudo tem um motivo. Amém? Então, espero que vocês tenham entendido bem. Como tento sempre ser muito direto para não estar com muita enrolação. Amém? Então vou pedir para os nossos irmãos já fazer a oração final e o pastor dar a bênção apostólica. Amém, né? Glória, né? Senhor, mais uma vez, Pai, te agradecemos pela tua palavra, por esse estudo, que essa palavra ela venha penetrar, Pai, em nossos corações, para que possamos, Senhor, aprender mais de Ti. Verdade. Para naquele dia, Senhor, nós sermos chamados para estar na Tua presença, que possamos ir para a direita, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dos nossos pecados, que o Senhor venha despertar, né, através do Seu Espírito Santo, para que nós possamos ver, entender, praticar e pregar a Tua palavra. É isso que te pedimos e já te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Até domingo, se assim Deus permitir, até quarta também. Fique na paz.